Olá, seja bem-vindo, você aluno, aluna do Uniítalo, a nossa aula número 9. Vamos dar continuidade ao tema ONGs, Organizações Não Governamentais. E na aula anterior eu procurei dar uma aplicabilidade à ONG no contexto econômico, social e político da sociedade brasileira. Agora eu quero dar uma fundamentação mais acadêmica para que você possa entender esse conceito de uma maneira mais operacional, ok? O que são as ONGs? Organizações não governamentais. Do ponto de vista do direito civil, são entidades sem fins lucrativos e que vão auxiliar o Estado, primeiro setor, lembra? Estado, primeiro setor, iniciativa privada, segundo setor, ONGs, terceiro setor. Elas vão auxiliar o Estado, primeiro setor, na consecução do seu principal objetivo, qual seja, garantir à população o pleno exercício da cidadania e da democracia. Vamos pensar um pouquinho? Dá para ser cidadão sem transporte, sem educação, sem lazer, sem saúde, sem cultura? Dá para você viver a democracia nessa perspectiva? Não dá. Então as ONGs procuram viabilizar os direitos e conscientizar os deveres do cidadão dentro da própria sociedade brasileira. O termo ONG não tem aí um valor jurídico. No Brasil, três figuras, como eu havia dito, compõem aí o terceiro setor, que é o termo correto. As associações, as fundações e as organizações religiosas, certo? As organizações sem vínculos com governos, sindicatos ou partidos políticos, que são as ONGs, vêm surgindo para completar, atualizar, como eu havia falado, o trabalho do Estado, por meio do quê? Da realização de determinados projetos, por meio de iniciativas da própria comunidade. Muitas vezes a ONG é a expressão, ela é o canal do que a comunidade, o município, o estado ou o país vive naquele momento. É sempre o resultado dessa iniciativa. As ONGs vão atuar principalmente, meu querido aluno, minha querida aluna, em locais e situações onde regiões o poder público não consegue chegar. Mas a ONG lá está porque ela vai ser a expressão da própria população. Não é uma estrutura que vem de cima para baixo, como o Estado, como a iniciativa privada. Não, as ONGs surgem, elas emergem da base. E a pergunta é, para que servem as ONGs? No Brasil, as organizações não governamentais, as associações, as fundações, é que vão compor o terceiro setor, ok? O terceiro setor constitui uma alternativa extremamente importante para que a sociedade intervenha de maneira organizada na administração pública. Isso é muito curioso porque chama a atenção que muitas ONGs têm como um objetivo principal fiscalizar o primeiro setor, até a administração pública. E as contas que os gestores públicos, quem são esses gestores? O prefeito, a prefeita da sua cidade, o governador ou a governadora da sua cidade, e até mesmo a presidência da República. Muitas ONGs fazem um trabalho de acompanhamento, de supervisão na prestação dos gastos e dos investimentos do poder público, que eles devem fazer à sociedade. As associações, muitas delas, vão poder pedir explicações dos atos praticados pelo gestor público. Um exemplo, o prefeito ou a prefeita da sua cidade, de repente inicia a construção aí de um espaço público e você, na sua cidade, entende que esse espaço é uma construção questionável, minimamente questionável. Uma determinada ONG pode entrar com um determinado procedimento jurídico para pedir explicações de como esse dinheiro foi levantado ou de onde vem esse dinheiro para a construção desse empreendimento. A prestação de contas do poder público para com a sociedade não é apenas uma questão jurídica, não. É uma questão, principalmente, vamos dizer assim, do ponto de vista ético, uma questão que ultrapassa o aspecto jurídico.
né? Essas associações vão pedir explicações, como eu já havia dito, dos atos que são praticados pelo gestor público. Pode ser o prefeito, pode ser o governador e até mesmo a presidência da República, né? Sempre que necessário, essa busca vai ocorrer de informações, objetivando o quê? Garantir os seus direitos. Que direitos? O direito do cidadão, né? Então, muitas vezes as pessoas podem falar, puxa vida, mas isso é uma coisa extremamente chata, extremamente cansativa. Por que fiscalizar? Qual o motivo disso, né? É importante pensarmos um pouquinho na democracia, né? A palavra democracia significa governo do povo, né? É claro que nós, quando elegemos os nossos representantes, né, na esfera municipal, na esfera estadual, em nível federal, nós depositamos um voto de confiança por ocasião da eleição, né? A democracia é a maior e a melhor expressão de vontade popular. Dentro dessa democracia, é necessário não apenas que venhamos a eleger os nossos representantes, é fundamental que nós mantenhamos a fiscalização desse processo. Isso é aí fundamental. É fundamental que nós fiscalizemos o que eles fazem. Então, quando eu escolhemos alguém, nós assinamos um cheque em branco por um período de 4 ou até 8 anos. Então, não basta apenas eleger. A democracia vai exigir de mim, como cidadão, como cidadã, que você acompanhe aquelas pessoas que você escolheu. Quer um exemplo de democracia consciente? Posso te fazer uma pergunta? Quais os nomes das pessoas que você escolheu na última eleição? Você lembra? Você lembra em quem você votou para deputado? Para vereador da sua cidade? Você lembra? Não lembra? Você fiscalizou? Né? Normalmente a gente esquece, né? Lembramos disso só no momento da escolha. Não é suficiente. Por quê? A participação popular, né, na fiscalização dos atos do poder público, né, vai ser eficaz na medida em que está acompanhando os atos praticados semanalmente, mensalmente, seja na esfera do poder executivo, do poder legislativo e até mesmo do judiciário. Isso em âmbito federal, estadual ou municipal. Então, querido aluno, querida aluna, é de fundamental importância para a melhoria da qualidade e eficácia, ou seja, rapidez dos serviços prestados pela questão da gestão pública, né? Isso é extremamente importante. Por que fiscalizar? Fiscalizando e verificando se os atos do poder público estão adequados aos que determina os variados diplomas legislativos que regem o nosso Estado democrático e constitucional de direito. Exercemos os nossos direitos de cidadãos. E aí eu quero abrir um parênteses para você para lhe explicar esse papel e essa identidade do que é ser cidadão, né? Cidadão é um conceito que vem, né, é uma ideia que vem da nossa Grécia clássica. O cidadão era aquela pessoa que tinha uma identidade com a polis, né? Daí a palavra política, a arte de se viver na cidade, nos grandes centros, na polis. O cidadão é aquele que vai vivenciar por meio da política e da cobrança da política os princípios pelos quais nós nos pautamos. O que é ser cidadão? É exercer os seus direitos? Sem sombra de dúvida. Mas ser cidadão é também cumprir com seus deveres. Então, quando nós falamos da necessidade de uma ONG cobrar, fiscalizar os gastos públicos, é interessante porque no Brasil não há falta de recursos. O que ocorre é uma má administração dos recursos públicos. Não falta dinheiro, verba, equipamentos, né? É que eles são mal administrados e, consequentemente, nem sempre eles são destinados para o propósito ao qual eles deveriam ser encaminhados, né?
Nessa linha de raciocínio, nós vamos ter aqui nessa aula, nessa primeira parte da aula, a importância de você identificar esse valor máximo de cidadania, né? Na cidadania nós conseguimos, de uma certa maneira, controlar, no sentido de supervisionar o Estado, do ponto de vista dessa aplicabilidade. Então, o cidadão, seja no período da Grécia, que fiscalizava os senadores, os legisladores, os governadores das suas cidades, né, até hoje tem que ter um papel crítico, né? Não basta escolher o mais sério, o mais competente, mas é necessário fiscalizar, né? Você tem filhos? Você não fiscaliza a vida deles diariamente para que não estejam envolvidos com besteiras, com bobagens? Você não é chefe de família, não é mãe de família, você não zela pelas pessoas que você ama? Você não é um funcionário de uma determinada empresa que tem responsabilidades diárias? Você não tem responsabilidades consigo próprio? Então, por que a gente esquece muitas vezes da vida política, da vida da polis, da nossa sociedade? É como se a gente vivesse em mundos diferentes. Eu não quero saber esse negócio de política, não é para mim, né? Então, prezado aluno, prezada aluna, é fundamental que você saiba diferenciar, né, política, que é a arte de se viver na polis, na cidade, de política partidária, do partido X, do partido Y ou do partido Z. Você pode não querer viver aí uma política partidária, mas é de fundamental importância que você tenha uma vida política no sentido de exercer os seus direitos, né? Vou te dar um desafio, uma pergunta. Quantas vezes você já não leu, ouviu o telefone da ouvidoria de uma determinada instituição pública? E a pergunta é, será que alguma pessoa liga para reclamar tendo o telefone da ouvidoria? Né? Ou fale conosco, ou reclame aqui? Né? Quantas pessoas de fato exercem isso? Porque às vezes você vê um recurso, um problema sendo causado e o poder público nem sempre tem noção ou visibilidade do que está acontecendo porque ainda ninguém comentou, né? Um vazamento na sua rua, né? Ou a falta de energia, ou o material que está sendo roubado, né? Você tem responsabilidade sobre o espaço público, né? Uma praça que está sendo depredada, né? Esse espaço público é seu espaço, é meu espaço, né? Não é terra de ninguém. Essa ideia de que o espaço público ninguém manda, todos são donos, é uma ideia um pouco equivocada, porque todos mandam e todos são donos. Então eu não tenho o direito de pichar, de quebrar ou de levar uma peça do espaço público para minha casa, né? Imagine pessoas que estariam aí de uma certa maneira, numa praça, num espaço comum, e de repente elas se veem sendo roubadas por alguém. Então, quando eu faço o que eu bem entendo, desrespeitando os outros, é um roubo, né? Qual que é o papel da pessoa que fica indignada? Indignação não resolve nada, né? O que resolve as coisas na vida, aqui no Ítalo nós acreditamos nisso, são atitudes. Pegar o telefone, entrar em contato, ligar, cobrar, né? Ou então entrar em contato, já estamos falando de ONGs, com aquela ONG, fazer o seu cadastro, participar, procurar saber o que está acontecendo. A ONG muitas vezes vai fazer o que você nem sempre tem tempo para fazê-lo, né? Ela se dedica a isso. Então, estar participando, né, como membro dessa ONG significa que você, de uma certa maneira, exerce o seu direito de cidadão. É muito importante que depois você veja nos slides, no material que nós preparamos para você, de apoio, essas dicas que nós estamos falando, ok? Como que funciona uma ONG, né? Como que ela passa a existir? É uma pergunta que muitos alunos fazem, tanto em cursos presenciais como esse em AD, e eu lhe digo que toda ONG deve ter aí um estatuto registrado em cartório, e que trace as suas finalidades, as suas diretrizes de atuação e os seus objetivos institucionais, além da estrutura interna. Então, retomando, como que funciona uma ONG, né? Ela deve ter um estatuto, porque ela é uma pessoa jurídica, ela precisa ser criada,
E esse estatuto está registrado num cartório, em que vai traçar, por meio desse documento, as finalidades, ou seja, para que aquela ONG existe, as finalidades. As suas diretrizes de atuação, ou seja, o que aquela ONG pretende fazer. Quais são as diretrizes, em que ela vai atuar, que serviço que ela vai prestar. Um outro item, os objetivos da instituição. A que ela se propõe fazer? Qual é o objeto do seu trabalho, o alvo do seu trabalho, o campo da sua atuação? E a sua estrutura interna. Ou seja, há uma necessidade de uma diretoria, uma presidência, vice-presidência, secretaria, a parte contábil, os aspectos que constituem a ONG, os cargos, quem vai ocupar, que é a estrutura interna da instituição. O estatuto de uma ONG, prezado aluno, prezada aluna, deverá estar sempre à disposição de qualquer cidadão para que seja consultado por se tratar de um documento público, ou seja, de um documento em que as pessoas devam ter aí acesso. Então, há uma ONG na sua cidade, eu, ao visitá-la, quero consultar essa ONG, visitar essa ONG, preciso saber qual é o estatuto, o que ela trata, o que ela envolve, qual o seu propósito, mesmo porque nós temos muitas pessoas que são mal intencionadas e que podem criar uma ONG apenas para angariar fundos em causa própria. Infelizmente, graças a Deus, 99,9% das ONGs no Brasil são instituições sérias, mas há muita gente mal intencionada que faz um uso maligno das ONGs, usam a ideia, o valor e a riqueza de uma ONG para obter benefícios em causa própria. Então, a culpa não é da ONG, e sim das pessoas mal intencionadas, eu chamo de bandidos, que fazem uso dessas instituições para lucrar. Então, o estatuto, por isso que nós colocamos isso na aula, é fundamental para você saber se essa ONG é fantasma ou não. Você acredita em fantasma? Eles existem, não existem? ONGs fantasmas, quer dizer, tem uma fachada de ONG, mas não tem um estatuto. Você, ao cobrar o estatuto da instituição, você tem condições de saber se ela é séria ou não, ok? A figura da ONG, como eu havia dito, é de uma pessoa jurídica e é distinta das pessoas que a compõem. Então, uma ONG Amor pelo Meio Ambiente, vamos supor, ela é uma pessoa jurídica, ela responde como uma instituição viva, pessoa, juridicamente diante da sociedade. É diferente dos componentes, das pessoas físicas que a compõem. Ela existindo de fato, ou seja, tendo uma atuação e ela atuando, existindo de direito, essa ONG pode intentar ações, ela pode promover ações judiciais que vão fazer valer os nossos direitos previstos na Constituição ou mesmo na legislação infraconstitucional, dentro da Constituição. Legal, né? Vamos falar um pouquinho nesse fechamento aí da nossa aula de cidadania e controle social? Vamos lá. Os atos públicos devem sempre, prezado aluno, prezada aluna, ser inspirados pelos princípios da legalidade. O que quer dizer isso, professor? Vou te responder. Tudo que se refere a um ato público, um ato que envolve as pessoas como destinatárias, tudo deve estar dentro da lei, dentro do aspecto impessoal, ou seja, sem favoritismos, dentro do aspecto da moralidade, tudo dentro das normas, das regras, dentro dos aspectos da publicidade, ou seja, tudo deve estar transparente, disponível para que todos possam ver, e principalmente da eficiência. Então, se você pegar essas palavras, anote aí, vamos fazer uma brincadeira? Anote aí, eu espero, pegue um papel, pegue uma caneta, vamos brincar um pouquinho? Anote as palavras, Cidadania e controle social. Eu disse que os atos públicos devem ser inspirados por 5 princípios. Eu vou dizer agora para você, senta aí, isso.
eu vou dizer as 5 palavras. São 5 princípios, né? O primeiro é o da legalidade. Pode anotar. Ok? Segundo princípio, o da impessoalidade. De impessoal. Impessoalidade. Ok? Posso dizer o terceiro? O princípio da moralidade. O quarto princípio é o da publicidade. Ok? E o quinto, o da eficiência. Repetindo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Escreveu? Agora pegue as primeiras letras dessas 5 palavras. A letra L de legalidade, a letra I de impessoalidade, a letra M de moralidade, a letra P de publicidade e a letra E de eficiência. Junte essas letrinhas. Que palavra dá? Dá a sigla LIMP. Porque cidadania, controle social, é uma grande limpeza do que está errado em nosso país, né? E vale a pena depois você dar uma consultada, dá uma olhadinha na Constituição Federal de 88, no seu artigo 37. É muito legal. Constituição Federal, artigo 37, para a internet você consegue aí a Constituição, dá uma lida, você vai gostar, vai ter muita coisa que essa aula tem a ver, né? Importante que você, aluno ou aluna, saiba que qualquer cidadão pode e deve exigir a prestação de contas dos setores públicos, certo? A participação popular dentro desse processo vai ocorrer na medida em que as pessoas, né, entendam que as ONGs simbolizam o fortalecimento da sociedade civil na proteção dos direitos do cidadão. Né? Isso é emblemático, é sagrado. Isso tem que ocorrer por meio da mobilização de uma nova sociedade que vai se organizar para cobrar do Estado o cumprimento daquilo que é o seu dever, né? E nós começamos a fechar essa aula, nós disponibilizamos para você algumas das principais ONGs, há milhares no Brasil, mas algumas extremamente interessantes. Eu quero te convidar a conhecer, você vai ver no material de apoio, por exemplo, pela internet, a ONG SOS Mata Atlântica, muito legal. O Instituto Ethos, você deve entrar no site, também é muito interessante. A Fundação Abrinq, de uma seriedade como as outras antecessores também que eu citei, né? A Cidadão Promundo, enfim, você vai ver no material de apoio exemplos de ONGs sérias, de gente honesta que fazem com que esse Brasil vale a pena. Eu quero te dar um grande abraço e eu vou te aguardar na próxima aula, ok? Até lá!